Irmãos, Paulo agora chegou em Éfeso, sua terceira viagem missionária. No capítulo anterior, nós vimos... Anterior não, né? Mais para trás ainda. O encontro de Apolo com Priscila e Áquila, onde Priscila e Áquila tiveram que ensinar melhor a Apolo sobre o caminho do Senhor, porque ele não sabia a respeito... Ele só conhecia o batismo de João, certo? Apolo só conhecia o batismo de João, ele era fervoroso nas Escrituras. Foi no capítulo passado mesmo. Aqui nos Atos 18, versículo 24 a 28. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E aqui nós estamos vendo agora Paulo chegar em Éfeso, e ele se deparou com os ouvintes de Apolo. Aqueles que haviam ouvido Apolo pregaram o que Apolo sabia pregar. Apolo sabia falar sobre Jesus, né, sobre as profecias, só que ele não conhecia a obra completa do Senhor, porque ele falava ainda do batismo de João. E o que era o batismo de João? Quando João surgiu na nação de Israel, ele surgiu anunciando que eles tinham que se arrepender para preparar o caminho do Senhor. Era uma prévia. Vocês se arrependam porque o rei está chegando, né? E alguns creram em João e foram. Só que isso não é cristianismo. Isso não é igreja. Isso era uma prévia para Israel e para aqueles que crescem no que João falava que o rei estava... O fato desenrolou, né? João foi decapitado. O Senhor Jesus viveu, fez milagres, ensinou, morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Apolo não sabia nada disso. Apolo só tinha informação, meia informação Apolo tinha. Então quando Paulo chega em Éfeso e ele vê ali alguns discípulos, mas discípulos de quem? De Apolo. Alguns daqueles que ouviram o ensino de Apolo. Perguntou-lhes, no versículo 2, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que ele respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Do versículo 1 ao versículo 7, é muito utilizada pelos pentecostais para dizer que uma pessoa pode crer e ela é uma crente, mas ainda falta uma coisa para ela. Falta que ela seja batizada com o Espírito Santo. Então, este é um dos textos mais utilizados pelos pentecostais. Você é batizado? Você fala em línguas? Você faz isso, faz aquilo? Porque eles interpretam errado esta passagem. Paulo não está diante de crentes aqui. Como é que um crente não sabe quem é o Espírito Santo? Paulo não está... Quando uma pessoa crê no Senhor, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que o Senhor ensinou a fazer, mas Apolo não sabia disso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Apolo não sabia disso. Então aqui nós não estamos diante de irmãos, nós estamos diante de pessoas que temiam a Deus, sem dúvida, porque foram batizados no batismo de João, que queriam agradar a Deus, mas Paulo precisou pregar o Evangelho para eles aqui neste momento. Paulo precisou anunciar para eles a obra de Cristo, que Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, derramou o Espírito Santo. Por isso que Paulo, quando pergunta, vocês foram batizados no Espírito Santo? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Aí eles falam, não, a gente nem sabe que existe. Ele falou, então em que nome vocês foram batizados? Porque todo batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês foram batizados em que nome então? Aí no versículo 4, Paulo diz, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creste naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é evidente que Lucas está escrevendo aqui, ele oculta, porque essa não foi só a conversa, né? Não foi só isso. Eles chegaram, vocês foram batizados em nome de quem? Não, a gente recebeu o batismo de João. Aí ele vai e fala, não, João pregou o batismo de arrependimento. Aí vai, tá bom, então vamos batizar em nome de Jesus. A conversa não foi só essa. O diálogo é mais longo. Ele prega, ele explica.
Mas Lucas e o Espírito Santo julgaram por bem. O versículo e diz que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Existe discussão sobre isso também. As pessoas dizem, mas não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então como é que eles foram batizados em nome de Jesus? Porque eles foram batizados na autoridade de Jesus, e o Pai e o Filho são um, assim como o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um. É uma trindade, né? Então o batismo é aqui. Só existe um tipo de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto do versículo 6 é o preferido dos pentecostais para explicar. Entenda uma coisa, na cabeça dos pentecostais, como isso funciona. Existe uma classe de crentes. É uma classe abaixo. Eles não são tão bons assim. E existem os crentes melhores, mais evoluídos, que receberam o batismo com o Espírito Santo. Você pode ser crente, mas você é fraco. Porque você tem que ter o batismo. É uma experiência superior. É algo que torna os crentes superiores. Na verdade, todas as divisões de classes entre os crentes são uma afronta a Jesus. Todas são uma afronta. É diferente quando você fala sobre maturidade na fé. Há aqueles mais maduros e aqueles menos maduros. Mas não há crentes de segundo nível e crentes de primeiro nível. Não existe isso. Todos foram selados com o Espírito Santo. Todos foram revestidos. Abra em Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, esse texto aqui deixa muito claro que aqueles discípulos que Paulo encontrou não pertenciam a Cristo ainda. Que eles nem sabiam que existia um Espírito. E o texto diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, quando uma pessoa diz, você foi batizada com o Espírito Santo? Porque na mente deles é assim, quando você crê, você pode receber o Espírito Santo. Na mente dos pentecostais, você recebe o Espírito Santo, você crê, você recebe. Mas você precisa de uma segunda bênção, quando o Espírito Santo te enche e te toma. Isso não é encontrado em nenhum lugar das Escrituras, em nenhum lugar. O lugar que eles encontram é este capítulo 19 de Atos, em que eles entenderam tudo errado. O que está diante deles não eram crentes que precisavam de um batismo superior. Eram pessoas que precisavam se converter, que precisavam ouvir o Evangelho. Porque se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eles ainda não eram deles, mas estavam em vias dele, porque Paulo pregou, eles creram, foram batizados. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Este texto diz o seguinte: quando uma pessoa é salva, quando ela se torna crente, quando ela se converte ao Senhor, ela é batizada no Espírito. E o Espírito faz com que ela se torne um só corpo. Lá na China, no Japão, em Marrocos, a igreja é um só corpo que tem um cabeça, que é Cristo. A igreja é um só corpo. Tem como uma pessoa ser desigrejada? Não tem. Porque se ela realmente creu no Senhor, ela faz parte da igreja verdadeira, do corpo de Cristo. Ela recebeu o Espírito. E é o Espírito, o mesmo Espírito que habita no Murilo, habita no Franco, na Grezelli, na Tamires, em todos os irmãos. O mesmo Espírito. Então, estes textos aqui, eles são importantes. Romanos 8, 9, 1 Coríntios 12, 13. São textos que a gente precisa ter sempre em mente quando é o assunto do Espírito Santo. Quando a gente vai ter esses encontros, falando, não. Todos os crentes têm o Espírito Santo. Todos os crentes foram batizados em um só Espírito. Todos os crentes foi dado de beber em um só Espírito. Todos são iguais. Se é crente verdadeiro, né? Efésios 1:13 é outro texto. Então esses três textos nos ajudam a lidar com a confusão que existe no nosso meio hoje. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho
da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Creram, foram selados com o Espírito Santo. Não tem outro tipo de crente. Todos são assim. Bom, depois, acho que deu para ficar claro o que está acontecendo aqui, né? Aqui, Atos é um período de transição. Nós não vamos encontrar ninguém mais sendo batizado no batismo de João hoje em dia. Não vamos mais encontrar, mas ali temos. E se uma pessoa tem o Espírito Santo, se uma pessoa é crente, tem o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, é batizado em um só corpo, é selado com o Espírito Santo. Depois, o texto do versículo 8 até o versículo 20, vai narrando Paulo indo até a sinagoga pregar, discorrer sobre o reino de Deus, e é dito que, no versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, seus corações de pedra, não iriam ouvir, estavam duros e descrentes, falando mal do caminho, Paulo se apartou deles. E ele foi... Então olha só, isso aqui é uma sabedoria, né? Paulo estava lá naquela sinagoga pregando, ele falando do reino de Deus. E aí ele percebeu essa sensibilidade de estar sendo guiado pelo Espírito Santo e observando a situação. Não, aqui não vai dar nada. Eles estão completamente endurecidos, todo homem mas eles estão completamente endurecidos e agora eles estão falando mal. Eu vou me separar deles. O Senhor Jesus disse isso. Se você entrar numa casa, pregar, der a saudação de paz, e essa casa não te receber, sacode a poeira e vai para outra, né? Então Paulo está aqui saindo e ele encontrou um lugar para pregar na escola de um homem chamado Tirano. E ele ficou lá 2 anos pregando e todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Se nós voltarmos aqui no capítulo 16 de Atos, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí nós chegamos no capítulo 19 e Paulo passa 2 anos pregando a palavra na Ásia. E é dito que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Então, isso é outra coisa que Paulo queria pregar o Evangelho. Ele foi impedido pelo Senhor de pregar na Ásia. Mas era a vontade do Senhor que o Evangelho chegasse na Ásia, mas no tempo dele, não no tempo de... E a gente pode ver isso também nos nossos relacionamentos com as pessoas. Às vezes a gente prega e não acontece nada. Mas passa mais um tempo e aquela pessoa se converte, porque era o tempo do Senhor, para que ela ouvisse a palavra e o seu coração fosse aberto. E aqui é interessante, né? Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo não pregou para todo habitante da Ásia, né? Você acha que Paulo foi um por um pregando para todos? Não. Aqui é dito que ele ficava na escola de Tirano e pregou para muitas pessoas. Sem dúvida, estas pessoas que ouviram Paulo foram anunciando as outras. E a palavra do Senhor, porque não há como que o ministério e a pregação do Evangelho seja feita por um homem só. Quando os crentes recebem a palavra do Senhor, eles têm como missão ir levando a outras pessoas. E é isso que nós vemos aqui. Depois, acontece aquela coisa bem famosa de Paulo, das pessoas pegarem o lenço e as coisas de uso pessoal de Paulo para serem curadas. E hoje a gente liga a TV e eles estão vendendo seus lencinhos. Ontem minha esposa me mostrou um vídeo de, sei lá o que era aquilo, era um homem enchendo um balão e falando que por uma pechincha de R$500 a pessoa poderia levar o ar do profeta. A gente acha que isso é palhaçada e é mesmo, mas a quantidade de pessoas que caem nessas coisas é inacreditável. Por isso, e aí eles são espertos. É esse tipo de passagem que eles usam. Paulo não cobrava também aqui, né? E nem vai acontecer.
Não acontece mais de alguém dar um lenço para outra pessoa e a pessoa ser curada. Esse é um tempo extraordinário, apostólico, da igreja sendo inaugurada. A gente já tem falado isso várias vezes. Mas eles pegam esse tipo de texto, Paulo dando seus lenços, avental, objetos de uso pessoal. Aí eles começam a ungir lencinho, copo em cima da TV. Só não sei como estão fazendo hoje em dia com o copo, né? Porque a TV está tão fininha, né? Tem que equilibrar bastante o copo em cima. Mas, depois disso, um outro caso famoso também, famoso nas escrituras, muitas pessoas conhecem, é que chegou uns caras que queriam expulsar demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Veja o versículo 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes. Olha só o que está acontecendo aqui. Judeus que não criam no Senhor, mas que gostavam desse negócio de ocultismo, né? Deviam ter várias técnicas e métodos para exorcizar, para tirar demônio das pessoas. Aí eles descobriram que tinha um homem lá que falava em nome de Jesus e o demônio saía, não fazia nada. Bom, essa técnica é boa, vou usar, né? É melhor do que as minhas. Vou utilizar essa. Só que aí passaram a maior vergonha que poderiam ter passado, né? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Tomaram um pau, saíram praticamente nus dali, correndo, fugindo, feridos. E aqui nós aprendemos uma lição. Tem muitos hoje que pregam o Jesus de Paulo, mas que não conhecem Jesus, em que o próprio demônio vai dizer. E isso é interessante, né? Que os demônios sabem quem pertence ao Senhor. Isso é interessante, porque nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós pertencemos, nós fomos revestidos da justiça de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. Eles sabem quem é crente e quem não é, quem pertence a Ele, quem não é. Não, eu sei. Paulo causa muito transtorno ao inferno. E aqui nós vemos aqueles que são falsos, que utilizam, e isso está mais comum e impossível, utilizam o nome de Jesus sem conhecerem a Jesus. Infelizmente, esse tipo de pessoa engana muita gente. Mas olha só o que aconteceu, versículo 17, né? Depois que o demônio prevaleceu contra eles desnudos e feridos fugiram daquela casa, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era... O nome, este na verdade é o grande tema deste capítulo, o engrandecimento do nome do Senhor. Ele foi engrandecido quando Paulo dava os lenços, porque não era pelo poder de Paulo, era pelo poder de Jesus que as coisas aconteciam. Ele foi engrandecido quando Paulo chegou e os homens foram batizados em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus era engrandecido. E por um lado, nós temos aqueles homens falsos, fraudulentos, querendo utilizar o nome de Jesus para expulsar os demônios. Não eram verdadeiros convertidos, apenas utilizavam o nome do Senhor. No versículo 18 nós temos: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então nesse capítulo nós temos a falsidade daqueles judeus que eram exorcistas, e nós temos a conversão verdadeira das pessoas, que depois de virem aquilo, nossa, você viu o que aconteceu com aqueles que foram pregar o nome de Jesus e não pertenciam a Ele? Os demônios zombaram deles, eles passaram vergonha, o nome de Jesus foi engrandecido, eles creram. Eles creram no Senhor Jesus, e a prova de que eles creram, o fruto dessa conversão é confessar os seus pecados publicamente. Eles vieram confessando. Publicamente eles vieram confessando as suas obras. Eles se autodenunciaram. Muitos dos que haviam... Então você vê, se tinha judeus ali exorcistas, é porque aquela cidade tinha muito dessas coisas. De bruxaria, de magia, dessas coisas, né? E muitos vieram ali vendo o poder de Jesus, abandonando todas essas coisas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Então fizeram uma grande fogueira em praça pública. Calculando os preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia
e prevalecia. O que resume o que está acontecendo aqui é um versículo em 1 Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como? Deixando os ídolos. E é isso que esses homens estão fazendo. Esses homens e essas mulheres, deixando as artes mágicas, confessando publicamente, tá aqui nossos livros de magia que a gente usava, livros caríssimos. Você vê que eles não tinham mais apreço nenhum, nem pelo dinheiro deles, que eles podiam pensar, não, vamos vender isso aqui, a gente não vai usar mais, mas vamos vender isso aqui, porque a gente tem... Não, se não serve para mim, não serve para mais ninguém, isso é demoníaco, isso não tem valor, vamos queimar tudo. Isso é conversão verdadeira. Isso é conversão verdadeira. Hoje em dia tem muita conversão falsa. A gente está cansado de falar isso. Né? Pessoas que adentram o meio evangélico, mas que não têm um fruto de arrependimento. E o arrependimento deles é deixar as coisas realmente para trás. É virar realmente as costas para o mundo. É deixar de lado até mesmo o dinheiro. Eles perderam dinheiro ali queimando. Mas fizeram por amor ao Senhor, por entender a salvação. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui no capítulo 19 de Atos, de 1 a 20, os irmãos, nós vimos três coisas para a gente fixar aí, né? Vimos a questão do Espírito Santo, que todo crente é batizado com o Espírito Santo, todo crente é selado com o Espírito Santo. Então essa é a primeira, o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, não é dele. Então nós não estamos vendo aqui uma segunda bênção, nós não estamos vendo crentes de segunda classe tornando-se de primeira classe porque receberam. Não é isso. Em segundo lugar, nós vimos a questão daqueles que usam o nome do Senhor, mas não pertencem a Ele, são falsos. Aqueles que disseram, expulsamos pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então vimos o Espírito Santo, os falsos, e vemos os frutos da verdadeira conversão. Os frutos da verdadeira conversão nestes, que abandonaram as artes mágicas, que queimaram seus livros. E o texto termina assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então é isso, irmãos.